As imagens de satélite de alta resolução. Hoje em dia elas são extremamente difundidas, sobretudo na internet. O Google Earth revolucionou nossa maneira de observar as paisagens, além de familiarizar o usuário. As imagens de satélites nessas ferramentas de pássaro possibilitam, com alguns comandos, ver paisagens do mundo inteiro. Recentemente, as imagens de alta resolução espacial foram integradas neste imenso mosaico, possibilitando observações mais detalhadas na ausência de recursos financeiros para adquirir fotografias. Como o próprio nome já diz, a principal característica dessas imagens de alta resolução é a sua resolução espacial. Ela permite a identificação de objetos de tamanho reduzido, como 1 metro ou menos para os sensores que captam os comprimentos de onda do pancromático e até 4 metros para os sensores multiespectrais. Outra característica muito importante das imagens e rara nas fotografias aéreas é a reduzida periodicidade, que nada mais é do que o período de revista, no qual o satélite recobre a mesma área da superfície terrestre, como mostra no quadro 1. Em uma imagem de 0,5 metro de resolução espacial do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, é possível identificar e mesmo quantificar muitos objetos, tais como prédios, casas, carro no estacionamento, ruas, faixas das avenidas, piscinas dos conjuntos esportivos, monumentos e entre outros. As técnicas de interpretação visual podem ser usadas tanto nas fotografias aéreas quanto nas imagens de satélite. Elas se aplicam em arqueologia, hidrologia, geologia, agricultura e na geografia. As etapas de interpretação de imagens, da determinação à interpretação dos objetos e fenômenos, demandam o uso de raciocínio lógico e de elementos de análise bem definidos. Roteiro metodológico. A interpretação de fotografias ou imagem é um processo pelo qual informações são obtidas por técnicas de observação, desenvolvimento lógico acurado, chegando a conclusões. Portanto, fazemos associações dos objetos por dedução, do geral para particular por indução, do particular para o geral, e por analogia. Sabemos que numa primeira observação olhamos indiscretamente o conjunto da imagem como um todo. Depois, esse todo é descomposto analiticamente num processo de identificação do objeto em relação a uma dada categoria. Nesse momento, relacionamos as propriedades do objeto com seu entorno. Reunimos elementos de análise suficientes que permitem elaborar questões que devem ser respondidas ao longo do estudo. Elas ajudam na hierarquização dos dados e no passo a passo em direção aos objetivos estabelecidos. A priori, geralmente começamos por questões simples, como a localização e a distribuição dos objetos, até atingirmos questionamentos de maior complexidade, da ordem dos mecanismos explicativos que exigem informações complementares para sua análise. Lista de alguns exemplos. 1. Quais são as principais categorias presentes na paisagem? 2. Das categorias presentes no cenário, quais são mais significativas para o estudo? 3. Qual é a localização e distribuição desses objetos? 4. Os objetos identificados possuem tonalidades e texturas diferentes? 5. A organização dos objetos observados denota estruturas diferentes? 6. Quais seriam os elementos explicativos para a localização das estruturas espaciais identificadas? 7. Qual legenda representa a estrutura espacial identificada? 8. Quais seriam os mecanismos explicativos de tais estruturas espaciais? E para concluir, entende-se que nesse processo, as lições do que se vê nas imagens da realidade são necessárias, sendo os reconhecimentos de campo de extrema importância no processo de validação dos objetos identificados. Esse vai e vem entre a realidade do terreno e as fotografias em várias etapas para a interpretação visual. E, na verdade, nós chamamos essas etapas de identificação, determinação e interpretação.